Boa noite, estamos com mais um programa Liberdade de Expressão, 20 horas em ponto. Lembrando que esse programa é dirigido por Cláudio Campos, a multimídia e o áudio comandada por Rafael Ledrix e apresentado por essa pessoa que vos fala, Rafael Vazelli. Se você quiser participar dele no 41 975 9641 9231 ou então pelo Facebook, na página Liberdade de Expressão. Lembrando que esse programa é apoiado pela Direct Wi-Fi, a internet mais rápida e veloz da região. Se você quiser contratar o serviço da Direct Wi-Fi, converse lá com o Leandro no 3677-1766. Hoje estou aqui com um cientista político, André Becker. Boa noite, André. Tudo bem? Rafael, boa noite. Agradeço primeiramente o convite de estar aqui participando contigo desse programa e espero ter bons debates aqui hoje contigo e incrementar assim, a nossa fala sobre política e demais assuntos, né? Lembrando, o André Becker falou em debate. Amanhã vamos ter aqui o debate dos candidatos a prefeito de Campo Largo. Você não perca, você é amigo de Campo Largo, você é amigo que gosta de debate, de política, acompanha amanhã a partir das 20 horas em ponto, debate entre os candidatos a prefeito de Campo Largo. Você pode acompanhar esse debate pelo www.rtvliberdade.com ou então, se você não está na sua casa, você pode baixar o aplicativo no Google Play. Tem um aplicativo tanto do rádio quanto o aplicativo da TV e você pode assistir do seu celular ou do seu tablet o debate ao vivo. Não perca, amanhã às 20 horas. Legal. Becker, eu gostaria primeiramente que você se apresentasse aí, você é cientista político da Federal, quais as atividades que você tem desenvolvido aí? Então, eu sou na verdade formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, né, e com mestrado em Ciência Política. Minha formação é nesse sentido. Eu sempre, durante a graduação e durante a universidade, me especializei mais em perfil sociopolítico, uso de internet e legislativo, né, em relação a vereadores, principalmente, foi efetuada a minha pesquisa. Mas tangenciou vários assuntos também na faculdade, uma faculdade ampla em relação ao mestrado e as pesquisas que a gente desenvolveu. Falando mais do meio acadêmico, né? Fora isso, eu tive algumas experiências profissionais fora desse ambiente, né? Especificamente em Brasília, trabalhei um tempo no Ministério da Educação, com Ciências Sem Fronteiras, trabalhei também fora do Brasil, um tempo, né, com projetos sociais, e atualmente minha atuação profissional, né, para bater cartão, digamos assim, é um trabalho com projetos de responsabilidade social e sustentabilidade na Eletrosul, que é um órgão da Eletrobras, né, aqui no sul do país, e eu faço mais a parte de acompanhamento social, né, de comunidades em vulnerabilidade social, principalmente. Como que é esse trabalho social que você faz, tem como especificar um pouco melhor? Sim, por exemplo, né, a Eletrobras é uma das fornecedoras e, além de fornecedora, que produz energia, né? E basicamente a energia que passa pelo território brasileiro por meio das torres, né? Torres de alta tensão. Então, as torres de alta tensão geralmente tem uma faixa de segurança abaixo delas que você não pode ter concentração de pessoas. Além da concentração de pessoas, você não pode também ter construções, e eu acompanho essa parte de acompanhar esse entorno daqui no estado do Paraná com essas torres de transmissão, para evitar a invasão irregular por parte das pessoas, a construção, e um pouco nesse sentido, para inibir esse tipo de situação, o que fazemos? Nós promovemos projetos sociais com essas comunidades que, além de dar uma ocupação para aquelas pessoas próximas à torre, né, dá também um meio de sustento para as pessoas, incrementa a renda. Então são projetos nesse sentido, né? O que se destacaria aqui, que em Curitiba é bastante forte, as hortas comunitárias, né? Nós temos assim, aqui só em Curitiba, 17 hortas comunitárias, ali no bairro Tatuquara, no Vitória Régia, né? E ali onde se concentra abaixo das torres de transmissão. Quem puder conhecer, ou quem mora próximo dessas localidades, é só dar uma passada, que você vai ver essas hortas e
atendemos aqui só em Curitiba e região aproximadamente 700 famílias, né? Então, indiretamente, mais de 2.000, 3.000 pessoas com esses programas sociais, né? Que é uma parceria da Eletrobras e com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Interessante. A gente teve semana passada o afastamento definitivo da ex-presidente Dilma, né? Ou presidenta, alguns gostam de falar presidenta. Gostaria que você fizesse uma avaliação geral, considerando que ela foi eleita, uma eleição apertadíssima com Aécio Neves, mas ela foi eleita e ela iniciou o governo dela e não conseguiu manter a base de apoio, talvez por falta de habilidade, talvez também por algum oportunismo também do PMDB, que infelizmente o PMDB é um grande problema hoje no Brasil, né? Onde está o poder, ele sempre quer estar junto, né? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação tanto sobre a perspectiva do que aconteceu e do que você acha que pode acontecer para frente, agora com esse governo Temer. Para deixar claro, assim, a Dilma em 2014 foi eleita por uma diferença mínima de votos em relação a Aécio, né? Mas foi eleita, né? Foi eleita. Presidente do Brasil no mandato de aproximadamente não, um mandato de 4 anos, assim, instituído. Foi reconduzida ao cargo que assumiu em 2011 pela primeira vez, eleita nas eleições de 2010. O que a gente pode dizer do atual panorama e por que ela foi deposta, né? Digamos assim. Acredito que parte da elite brasileira e dos partidos que perderam a eleição não aceitaram o processo democrático em si, né? Por que digo isso? Porque o natural do jogo político, do jogo democrático, é que após você perder as eleições, os partidos que perdem, as frentes que saem derrotadas, vão para o parlamento e usem desse espaço para fazer a oposição, né? E com isso também elevar o nível de debate no Brasil. Nesse sentido, isso não aconteceu no nosso país. Por que não aconteceu? A partir do momento que a Dilma ganha, a primeira ação do PSDB, do senador Aécio Neves, foi contestar o resultado das urnas, né? Pedir recontagem de votos, aquela coisa toda. Aí foi o primeiro estupim, assim, porque para aquilo que a gente vê hoje, né? Depois, em seguida, começaram a Operação Lava Jato também começou a bater muito forte no partido que estava no poder, que é o PT. E já tinha um desgaste bastante forte com a população, né? Por causa das questões da corrupção, os mensalão, exato, e etc. Isso foi desgastando e foi tomando forma também que boa parte da classe média brasileira, influenciada pelo discurso de grande parte da mídia que era contrária também ao PT, né? Foi levantando certos questionamentos. Isso foi tomando corpo. Além de isso, são aspectos mais assim externos. E salientaria também a questão da inabilidade política da presidente Dilma Rousseff com o parlamento, né? Porque a partir do momento que o PT não deu uma importância devida a essa questão, isso foi prejudicando em si a sua aprovação de medidas e a sua governabilidade. E quando você não tem governabilidade, isso resulta em complicações, né? Nisso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e até o presidente Lula foram muito hábeis, né? Porque tinha uma certa... costurava. Eu estava vendo uma matéria que teve ministro que ficou 2, 3 anos com ela e nunca teve uma reunião assim pessoal. Entendeu? Exato. Então, e é ministro, né? Era parte do Poder Executivo. Aí imagina você que precisa aprovar medidas no Poder do Legislativo não consegue isso. Então o impeachment foi na verdade um misto de vários fatores que levaram ao impeachment. O que a gente pode discutir se ele foi justo ou não, né? Na minha opinião, não houve crime de responsabilidade e a discussão em si foi muito mais
a decisão foi totalmente política do que por uma questão de pedalada fiscal e na verdade, fins, né? infelizmente a Constituição, ou felizmente, mais a interpretação de cada um, possibilita esse julgamento político, que é um julgamento político, se você for analisar, né? Porque essa questão jurídica aí, de não houve crime, aos meus olhos, de repente, os deputados e senadores não analisaram a fundo isso aí, né? Foi mais uma questão política do que propriamente jurídica. Por tudo que eu falei antes, por esse panorama, assim, a população, boa parte da classe média contra a presidenta, ela com um índice de rejeição altíssimo, as pessoas tomando a rua, o parlamento, boa parte do parlamento, ela não tinha minoria no parlamento àquela altura, governado pelo senhor Eduardo Cunha, visivelmente com um adversário político de Dilma Rousseff. O estremecimento já começou na eleição para o presidente da Câmara, né? Exato. Isso tudo ocasionou, primeiramente, o Eduardo Cunha autorizar a denúncia, né? Protocolada pelos advogados, lá pela Genial Pascoal e etc. E posteriormente se desenrolou o processo, né? Aí o processo desenrolou, mas a gente já sabia o que ia acontecer quando isso foi aceito, porque já existia uma maioria do parlamento para a aprovação do impeachment, e o seu desenrolar todo a gente pôde acompanhar, e foi inevitável o que aconteceu pelo desgaste da presidente, pela inabilidade política dela assim, política não é uma simples, você como executivo eu faço isso, você faz isso e acabou. Não. Você tem que ter uma habilidade de relações, uma habilidade de você saber onde que você está pisando, para onde que eu vou, para o que eu vou conseguir. Esse é do jogo, né? O jogo político, você tem que ter isso. E a partir do momento que você se fecha a isso, você fecha muitas portas. Por mais às vezes certo que você possa ter, mas você tem que ter E também outra coisa que abalou foi as constantes trocas de ministros, né? Também. Já no início do governo. Ela acabou colocando um maior exemplo, o Levi, que na verdade ela insistiu bastante tempo com o Levi, sendo que tinha indicação ali no final de 2015, antes, né, para a troca do Levi para um cara mais moderado, que é o atual ministro, né, que é o Meirelles. O presidente Lula já tinha indicado ela para que ela pudesse efetuar uma troca, para que as coisas pudessem ficar na sociedade, ficassem não tão ruim para elas, mas mais abertas, e isso acabou prejudicando também. Então, diria que a aceitação do impeachment, todo o desenrolar, foi assim, algo que foi muito mais por questões políticas, obviamente, do que simples... Falta de acordo, né? Isso, mas eles tinham que justificar o impeachment com alguma coisa. Então eles usaram disso, né, e fizeram o processo a partir das pedaladas fiscais e o que a gente viu na Câmara dos Deputados, né, naquela primeira sessão, que foi aquele show de horrores dos nossos parlamentares, né, e depois no Senado Federal mesmo, os embates. Aquilo foi muito jogo de cena para pouca efetividade porque todo mundo já tinha o seu voto. Na realidade, muitos estavam preocupados mais com o seu curral eleitoral ali, o que iria passar para fora, do que propriamente com... Exato, porque a demanda da sociedade naquele momento, principalmente na Câmara dos Deputados, que foi aquele show, né, que todo mundo ia no microfone e comentava, era a seguinte: eu vou votar pelo impeachment da presidente, para que a minha população, meus eleitores vejam, para que meu estado veja, e assim eles se sintam representados, já que eles querem contra a presidente, eu também vou. Foi esse um pouco foi esse clamor aí que levou um pouco a essas consequências, digamos assim, né? E eu quero responder a primeira parte da sua pergunta, que é fazer uma análise assim mais histórica do processo. Quanto agora que já está consumado o ato e que o agora presidente Temer... Vamos só, antes de você falar do Temer, sobre a questão da polêmica decisão que não tirou os direitos políticos. Foi uma incongruência jurídica aquilo ali. Sim. Uma tamanha incongruência jurídica. E ao que parece já foi um indício de um acordo aí para tentar, né,
liberar o Cunha, né? Uma eventual cassação do Cunha, né? Liberar o Cunha para de repente cassado, mas não perde os direitos políticos e volta como candidato na próxima eleição. Isso ficou essa dúvida após o impeachment da presidente, no segundo momento a manutenção dos direitos políticos dela. Todo mundo jogou com essa cena. No final de semana, alguns jornalistas, assim, principalmente o Gênero de Freitas na Folha de São Paulo, José de Souza, se não me engano, escreveram sobre isso, falando que isso não tem fundamentação. Na verdade, eles escreveram nas colunas deles, né, que isso aí foi combinado antes com o presidente Lewandowski, que na verdade é o presidente do STF, que conduziu o processo de impeachment no Senado Federal, e a senadora Cátia Abreu, que foi o elo para que isso fosse possível, além de um advogado que construiu a tese jurídica para essa separação da votação. E isso, na verdade, o impeachment foi aprovado e logo em seguida o presidente não teve os seus direitos cerceados, né? E isso deu uma certa... O que aconteceu na verdade? A minha opinião é que isso serve um pouco para os futuros cassados usar como jurisprudência. Usar como jurisprudência. No entanto, se aplicam outras regras também para que alguns cassados, né, como a lei da ficha limpa, o próprio Eduardo Cunha vai, após ser cassado, ao tudo indicar, se tudo correr dentro de uma normalidade que nem sempre é corriqueiro na Câmara dos Deputados, né? Acreditamos que ele possa ser cassado e ele vai cair na ficha limpa. Mas houve um certo questionamento nisso. No entanto, isso também, como que aprovaram, colocaram a presidente como ocasionar o impeachment da presidente e deixaram ela hábil politicamente para ocupar cargos públicos e para se eleger, isso também foi uma contradição no caso dos senadores. Aprova o impeachment, mas por quê? Então, ficou um certo ruído aí, né? Ficou um certo mal-entendido. O processo como um todo tinha que achar um motivo, acharam. Depois, no final, na minha opinião, foi muito assim, né? Nós te caçamos, mas na verdade te caçamos porque você foi pouco hábil politicamente e nós caçamos por isso, não que tinha motivos, na verdade, legais para que isso... O que me parece tirar ou não os direitos políticos dela nesse cenário não vai fazer muita diferença. Eu não acredito que ela vá ser candidata. Eu acredito que não faça nenhuma diferença, porque ela não é um quadro para ser candidata a presidente em 2018. Deputado, e ela não vai assumir um cargo... Não vai querer ser candidata a deputado, senador. Não acredito. Eu acredito que o papel dela possa ser demais e fazer frente como uma oposição ao atual governo que assume agora, né? Reunir forças aí e pessoas de referência para comandar uma oposição que seja combativa, para que venha forte e surja um nome de consenso para que 2018 venha oferecer outro quadro político aí, né, que a gente vê hoje. Mas ficou uma contradição e acredito... E eu acho que dificilmente o Supremo vai mexer nisso, né? Porque a partir do momento que o Lewandowski estava lá... Né? Ele que mesmo que deu para usar um termo cristão assim, ele deu a bênção ali para aquilo que estava ocorrendo, né? Ele não quis se intrometer nisso, e além disso teve outra questão também, que teve um certo lobby pelo aumento também do judiciário, isso tudo também estava contido na presença do Lewandowski ali, quem circula a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, na verdade, dizia que estava muito presente, né, nas falas, na informalidade, então isso também ratifica um pouco o processo. Eu não acredito que mesmo o ex-ministro Cardoso, né, que fez a defesa da presidenta Dilma, não acredito que vai ter sucesso nisso, né? O jogo está jogado e já foi definido e agora a coisa segue, né? O que a gente pode discutir aqui, se ele foi um processo legal, eu acredito que não foi, né? Na minha opinião, e se pelos motivos que a gente já discutiu aqui, mas enfim, nós aqui estamos analisando fatos, né? Acho que é um pouco
que a gente tem que fazer aqui é analisar os fatos e com ele tentar supor aquilo que possa acontecer, o que vem acontecendo no nosso cenário político, né, nacional. E o que esperar do Temer daqui para frente? O Temer entra com certo apoio, o apoio da mídia, que foi muito combativo ao governo Dilma nos últimos 2 anos, principalmente, né? Nos últimos 2, 3 anos, fez campanhas explícitas, né, a ela, de vários grandes jornais, redes de televisão. Isso foi bastante evidente. Então ele entra com respaldo por aí, é só a gente ligar as redes de televisão, etc. A gente vai ver isso muito claramente. No entanto, ele entra como um presidente também ilegítimo, né? É só ver as manifestações que estão sendo convocadas e o povo está respondendo isso, né? E daí o Temer também, muito pouco, a fala dele não foi legal nesse fim de semana, porque ele fala de 40 pessoas que vão à rua protestar, em São Paulo tinha 100 mil pessoas. O nosso ministro das Relações Exteriores, José Serra, também com declarações infelizes a esse respeito, com uma meia dúzia de baderneiros. Isso não ficou legal, né? E tanto é que são políticos experientes, né? E eles não entram com uma legitimidade de votos, né, no processo. Por um lado, eles têm o apoio da mídia e parte da população que é contra o PT e que vê nele, não vê nele um salvador, mas vê nele uma solução menos ruim que o partido que estava no poder. Mas, por outro lado, ele tem uma oposição bastante forte em setores da sociedade, né? Funcionários públicos, parte estudantes, universidades, etc., que é algo bem contundente contra ele. As manifestações um pouco mostram esse sentido, e acredito que isso não vai diminuir agora. O que ele pode fazer para amenizar um pouco essa situação e para dar uma resposta para aquelas pessoas que pediam, a classe média que pediam a retirada do PT do poder, são medidas econômicas que em médio prazo de tempo possam trazer o país, possam trazer uma perspectiva melhor para o país, né? Que não acontecia até então com o governo do PT. Pelo menos agora com outro governo pode ser que com algumas novas medidas isso venha um pouco a trazer uma certa tranquilidade para que ele possa governar, né? Para ele poder aprovar medidas no Congresso, que ele tem maioria, mas também ele vai ter que ter uma certa barganha no Congresso Nacional, né? Porque eu acredito que essa questão da Dilma, que aprovaram o impeachment, mas no entanto alguns senadores mudaram o voto para deixar com direitos políticos, também seja um aviso para o seu Temer. Olha, votamos a favor do impeachment, mas votamos também, não fomos com você nesse, que ele queria que a Dilma perdesse os direitos. E vários senadores do PMDB, inclusive, apoiados pelo senador Renan Calheiros, votaram a favor de manutenção dos direitos da Dilma. E eu acho que foi um recado para ele, ó, nós aprovamos o impeachment, mas você vai ter que conversar conosco para aprovar suas medidas aqui. Ele vai ter que ser também muito hábil aí no Congresso Nacional. Não me parece que o povo na verdade queria a saída da Dilma, mas também do Temer, não só a Dilma. Isso é uma questão bastante considerável. A discussão que se teria é que a gente vai tirar a Dilma do poder e depois vai tirar o resto, mas você sabe que na democracia não funciona assim, né? Tem um processo legal que está por trás, por mais que você diga seja justo ou não, ele acontece. Tem 2 impeachments. Exato, e aí é um pouco complicado. Outras frentes, né, como podem caçar a chapa da Dilma. Sim, que é um processo demorado. Exato, mas é um processo mais longo. Então, a gente não acredito que isso venha acontecer, porque o PMDB também tem uma certa vai ter uma entrada boa agora com outros setores da sociedade, etc., uns acordos com o empresariado e etc. Até com os demais partidos também. Exato, então acredito eu que esse não é o principal. O principal é ele conseguir dar uma resposta para essas pessoas que estão esperando algumas medidas por parte do governo, e com isso conseguir ir governando e ter índices mais positivos, né? Até a baixa do dólar dos últimos meses, aí da 3, baixou dos 4 para os 3,
umas perspectivas melhores nesse sentido, pode ser que venha amenizar um pouco a situação dele. Mas que ele vai ter uma feroz oposição, a gente já pode acompanhar um pouco esse fim de semana. Legal, vamos fazer um breve intervalo, na sequência estaremos de volta.